Oi pessoal, sou Helena Buquerque e vim aqui dividir com vocês a minha experiência sobre o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado depois do meu diagnóstico de depressão e ansiedade generalizada. Em 2019 eu fui diagnosticada com essas duas doenças e a partir daí eu comecei a entender algumas coisas que aconteciam na minha vida. E a minha intenção hoje de abrir esse meu mundo para vocês é justamente porque eu gostaria muito que na época onde tudo isso começou, se alguém tivesse chegado para mim, tivesse falado sobre as suas experiências, tivesse dado uma luz na minha mente sobre o que eu estava passando, hoje eu poderia não estar no grau em que eu estou, mas estou na luta tentando sair. Eu acredito que hoje o maior erro das pessoas é achar que depressão é tristeza. Em si, a depressão ela não é tristeza. Ela acaba acumulando vários fatores que acaba levando à depressão e isoladamente a gente não consegue entender. A partir de então, quando elas se unem, é que fica perceptível. Eu era atleta, praticava artes marciais, eu sempre gostei muito disso, sempre fui uma criança muito hiperativa. E a minha adolescência não poderia ser diferente. Com 19 anos eu comecei a treinar e já me apaixonei pelas artes marciais. Comecei no Muay Thai. Em 2009 foi minha estreia nas lutas. Eu estreiei lutando boxe, me apaixonei pela luta, pela adrenalina de luta. A partir de então comecei a me dedicar muito sério, eu dedicava mais de 6 horas por dia na arte marcial. Se contar com horas de dormir, a gente dá para somar mais tempo, né? Porque até o descanso faz parte do treino. E a minha vida começou a ser em torno da arte marcial. Além das artes marciais, eu nunca abri mão dos estudos, eu sempre acreditei que o estudo é capaz de mudar vidas e eu tinha o esporte como uma profissão, sim, mas no Brasil a gente não tem como viver somente do esporte, então eu trabalhava e estudava. Comecei faculdade de História em 2010, depois de um acidente de moto eu dei uma segurada, tive que parar a faculdade e quando eu resolvi voltar eu resolvi fazer bacharelado porque eu também tinha outras pretensões, eu tinha a pretensão de entrar no exército. Então eu estudava, trabalhava, eu mantive a minha visão imperativa e eu era aquele tipo de pessoa que queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei que hoje muitas pessoas falam, a gente precisa ter foco. Eu concordo que nós precisamos ter foco, mas a forma como a gente se movimenta acaba ensinando tudo que a gente precisa. A questão é a gente não se desviar de algo concreto, mas eu, sinceramente, hoje eu não vejo mais problema em ser multitarefas, né? Porque hoje, depois da doença, a multitarefa me faz muita falta. Quando eu descobri que eu estava em depressão, foi um choque para mim. Provavelmente a depressão já tinha tomado conta de mim em alguns períodos da minha vida, que a gente sempre tem aquele momento que passa por uma tristeza, um período de pressão psicológica muito forte. A gente acaba acumulando alguns processos psicológicos pesados e a gente não toma muito conhecimento daquilo, acaba passando e isso fica. A gente não imagina aquela ferida que continua aberta dentro da gente, imaginando que por não sentir, teoricamente, aquilo não está mais fazendo mal para a gente, mas acaba abrindo uma ferida que se a gente não fechar, outras feridas podem ser abertas e aumentar mais aquilo que a gente já tinha. Hoje eu percebo que uma das características da depressão e da ansiedade, desses problemas psicológicos, é justamente a gente abrir mão de várias coisas. A gente não vê mais o mesmo desejo que a gente tinha em algumas situações, a mesma confiança, a mesma segurança. E eu só fui perceber que eu já tinha perdido a confiança, a segurança, quando ela começou a afetar o esporte, que era o que eu mais amava. Como eu falei, são coisas que a gente vai acumulando, são feridas que a gente vai abrindo e daqui a pouco tá uma ferida dentro da outra e a gente não consegue mais controlar. Quando essa ferida chegou no esporte, foi quando eu consegui perceber que algo estava muito errado e que eu precisava de ajuda. Quando as oportunidades começaram a bater na minha porta, eu comecei a ter crises de identidade, principalmente por causa dos estudos. Então, em 2016, eu resolvi dar um tempo dos treinos de MMA, porque na cidade eu não conseguia fazer esses treinos, eu realmente tinha que ir para fora. Então, voltei para minha cidade para poder finalizar a faculdade e terminar o curso de administração. Como eu falei, eu tive essa crise de identidade, foi quando eu tive a possibilidade de provavelmente lutar pelo Bellator e eu comecei a pensar sobre a minha vida e eu não entendia porque era tudo o que eu queria, era tudo que eu sonhava, entrar no evento grande, Bellator, UFC, Invicta. É o sonho de toda garota que entra na arte marcial, entra no MMA, é entrar num evento grande, ser contratada de um evento grande. Então essa oportunidade estava começando a aparecer para mim e eu
comecei a ter dúvidas se era realmente isso que eu queria, porque eu começava a pensar se eu teria talento, será que isso é pra mim? Eu nunca tive dúvidas que era isso que eu queria, sabe? Eu nunca tive dúvidas que era isso que eu amava, então eu dediquei muito tempo da minha vida para isso. Eu saí da minha cidade, fui morar numa cidade onde eu não conhecia ninguém, onde as pessoas eram diferentes. Eu saí do Nordeste, fui para Santa Catarina, era isso que eu queria para minha vida. E quando eu tive a oportunidade, a possibilidade de entrar em um projeto grande, eu meio que desesperei. Eu pensei, nossa, se acontecer alguma coisa comigo, eu já começava a pensar, e se eu sofrer um acidente, e se eu ficar paraplégica, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu sentia que já tinha algumas coisas pesando para mim nas minhas últimas lutas, porque eu pensava muito sobre isso, e a oportunidade, a possibilidade de entrar num evento grande só me afastava dessas outras questões. Isso foi bastante evidenciado nas minhas últimas lutas. Quando eu voltei para Garanhuns para terminar a faculdade, eu continuei treinando, voltei a treinar. Eu fiquei na Luta Olímpica treinando com o projeto social do professor Elson Dantas, que foi a UEFA, onde eu comecei a fazer parte também do corpo de diretoria. Ele tinha um projeto muito fantástico com crianças do abrigo municipal, crianças da periferia. E, como eu falei, eu perdi a disposição de muitas outras coisas, mas eu só vim perceber que algo estava errado quando começou a afetar o esporte. Procurei ajuda psicológica, no caso, a minha intenção era tentar voltar a ser quem eu era. Então, quando eu cheguei lá, doutor, eu quero voltar a ser quem eu era. Eu cheguei numa ansiedade muito grande, porque na minha cabeça, essa pessoa já tinha ajudado uma amiga minha, que foi quem me indicou, e eu já fui lá achando, tal, ele vai falar comigo, vai jogar um pó de pili-pim-pim e eu ficar curada. Lembra do que eu falei sobre as feridas? Então, o tempo que eu comecei a terapia, eu fui adquirindo mais algumas feridas durante esse período, só que até então ainda não sabia o que eu tinha, não sabia como resolver isso, e ia acumulando feridas sem perceber. Até que em janeiro de 2019, uma pessoa muito importante para mim foi assassinada. E isso abriu um buraco dentro de mim, que para mim foi o estopim para tudo. Então, aquelas feridas que eu tinha acumulado durante a minha vida pareciam que agora elas cabiam dentro dessa nova ferida. Eu me coloquei num buraco tão profundo, que eu quase não consegui sair. Se quiser saber a continuação dessa história e para outras histórias também, me acompanhe nas redes sociais, se inscreve lá no meu canal, que eu vou estar sempre atualizando e contando como eu estou conseguindo reprogramar o meu cérebro para poder vencer a depressão e controlar a minha ansiedade.